Olá, sétimo. Olha só, nossa aula de hoje é uma correção das atividades do livro de vocês, tá? Como ainda não tinha corrigido a da página 12, eu vou começar com a correção da página 12, tá? Lá do parado obrigatório. A primeira pergunta, no finzinho ele pergunta assim: pode-se afirmar que eles também pertencem à mesma classe e ao mesmo gênero? Como eles pertencem à mesma ordem, obrigatoriamente pertencem às mesmas categorias mais abrangentes, como reino, filo e classe. Já as categorias menos abrangentes, como gênero, podem ser diferentes para cada um dos animais. Você só precisava analisar a que categoria ele participava para você poder determinar se ele era da mesma ordem ou não, tá? A segunda questão, a pergunta lá no finalzinho do texto diz assim: com base nessas informações, explique por que a égua e o jumento não são da mesma espécie. Tá? O preceito básico para seres da mesma espécie é poderem gerar, tá, filhos. Tá? Eles dois, a égua e o jumento, eles não conseguem se reproduzir. Tá? Então, a cria deles é incapaz de se reproduzir, ou seja, em condições naturais, o cruzamento desses dois animais não gera descendentes férteis. Quando a gente cruza os dois, nenhum dos descendentes deles vão conseguir gerar novos filhos, tá? Então, aí já deixa explicado que quando eu tenho dois seres que não são da mesma espécie, eles não têm como gerar filhos, tá bom? A terceira questão, ele traz um texto base e na letra A pergunta: o que ocorreria caso a proposta de eliminar todas as bactérias fosse aplicada? Ela ia afetar negativamente a vida no planeta, pois as bactérias são importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental e desempenham diversas funções nos ecossistemas. As bactérias, elas nos ajudam a manter a vida. A gente tem bactéria no intestino, a gente tem bactéria na pele, nós temos bactéria na mucosa bucal, a gente tem bactéria em várias áreas do nosso corpo, por exemplo, que nos ajudam a dar manutenção na vida, a proteger mesmo. A gente tem outras bactérias no meio ambiente que também servem de proteção. Se eu elimino todas essas bactérias, ou do meio ambiente ou do corpo humano, eu vou ter uma deficiência aí na minha cadeia, na minha teia alimentar, tá? Num ciclo biológico. E aí a gente vai ter problemas ambientais, tá? A vida no planeta vai ser alterada de uma forma completa. Na letra B, ele pergunta: que tipo de medicamento pode ser utilizado em pessoas que estejam com doenças bacterianas? Qual é a condição para usá-los? A gente pode usar antibióticos, que só podem ser utilizados com orientação médica. Por quê? Porque o mau uso do antibiótico, tomar sem orientação médica, tomar e não seguir o ciclo total do tratamento, pode gerar a formação de superbactérias. Então, não tomei um antibiótico por completo, não matou todas as bactérias, só sobreviveram as que eram mais resistentes, elas continuam a se multiplicar, a se reproduzir, e aí essas novas bactérias se tornam resistentes ao medicamento que foi utilizado. É por isso que a gente precisa de orientação médica para usar antibiótico, porque fazer o consumo próprio, escolher o tipo de antibiótico sem saber se ele de fato é um antibiótico para combater aquele tipo de bactéria, eu posso estar gerando o desenvolvimento de uma superbactéria. E nós só temos 4 tipos de antibiótico, tipo A, B, C e D. Se uma dessas superbactérias que foram desenvolvidas do mau uso de antibiótico não se enquadrarem no combate de desses 4 tipos de antibiótico, a gente não tem como combater, tá? É por isso que é tão importante procurar a orientação médica no momento do uso de um antibiótico, tá? A quarta questão diz assim: caso o poluente diminuísse drasticamente a população das algas do fitoplâncton, quais seriam as consequências para o nosso planeta? São várias, tá? E sempre quando a gente fala, se eu eliminar do planeta, eliminar da face da Terra, um ser vivo, seja ele qual for, eu vou ter uma alteração no ciclo da vida, uma alteração numa teia alimentar, numa cadeia alimentar, e aí a gente vai ter problema ambiental, a gente vai ter dano ambiental, tá? Então, há diversas consequências desta catástrofe ambiental. As algas,
especificamente dos fitoplânctons, estão relacionadas com a produção da maior parte do gás oxigênio que é liberado na atmosfera. Saibam que o pulmão do mundo não é a Amazônia, o pulmão do mundo são os oceanos, onde nós temos as algas. As algas são as maiores produtoras de gás oxigênio do planeta Terra. A quinta questão diz assim: relacione essa informação ao fato de que em profundidades superiores a 10 metros não são encontradas algas. As algas são organismos fotossintetizantes que necessitam de luz solar. Então, a gente não pode... Essas algas, elas não conseguem sobreviver em profundidades muito grandes. Nós sempre vamos encontrar elas na região mais superior, aonde tem principalmente luz solar, incidência de luz solar dentro da água. Porque elas, como são fotossintetizantes, elas realizam fotossíntese e a base da fotossíntese é a energia solar, tá? A sexta questão, ele pergunta lá no finalzinho, depois do texto todinho: em que reino esse agente causador pode ser classificado? Reino fungi, o que é evidenciado por ser eucarionte, que é a presença de núcleo, e pela presença da parede celular de quitina. Porque o reino fungi, ele tem uma característica do reino animal e tem uma característica do reino das plantas. Do reino animal é a presença de carioteca e do reino das plantas é a presença de parede celular. Só este ser vivo sobre a face da Terra tem essas duas características juntas, tá? Eles não realizam fotossíntese, eles têm parede celular, mas eles não realizam fotossíntese, eles produzem seu alimento. Lá no parada obrigatória da página 17, na questão 7, letra A, pergunta assim: essa característica indica que as plantas podem pertencer a dois grupos. Quais são eles? Briófitas e pteridófitas, porque ambas dependem da água para se reproduzir. E assim é possível que as plantas sejam de um desses dois grupos. Na letra B, diz assim: cite uma característica que permita classificar as plantas em um desses grupos. Pode-se verificar a presença de vasos condutores. Caso não haja, trata-se de uma briófita. Se houver, trata-se de pteridófita. Também é possível verificar a presença de raiz, caule e folhas verdadeiros, que ocorrem apenas nas pteridófitas nesse caso. A oitava questão pergunta assim: que características dessas plantas está relacionada a essa diferença? As briófitas não apresentam vários vasos condutores e transportam compostos como água de célula a célula. Esse fato limita o tamanho das plantas, dificulta que elas cresçam muito. O tamanho máximo de uma briófita é 5 centímetros, mas a mais comum que a gente encontra no nosso cotidiano é de no máximo 2 centímetros de altura. Elas não conseguem desenvolver pela ausência de vasos condutores. E já que não tem vasos condutores, não tem folha, nem caule e nem raiz verdadeira. A questão 9 pergunta: que tipo de seiva apresentou problemas? Que atitude de Paulo causou essa alteração? As árvores deixaram de realizar fotossíntese, pois estavam no escuro. Isso dificulta a formação de uma seiva do floema adequado, já que transporta os produtos da fotossíntese. A seiva do floema é aquela que desce, que traz o material que foi produzido nas folhas a partir da fotossíntese e desce através dos vasos condutores até a raiz. Então, vai distribuindo ao longo da planta todinha até a raiz, tá? A 10ª questão, ela pergunta assim: comente essa conquista considerando pteridófitas e gimnosfera. Sobre as pteridófitas, não é possível dizer que elas conquistaram totalmente o ambiente terrestre, pois sua reprodução depende da água e elas ocupam preferencialmente ambientes terrestres úmidos. Já as gimnospermas, sim, pois elas não dependem mais da água para a reprodução. Elas já têm, por exemplo, a semente e uma polinização que é realizada a partir do vento. Não depende mais da água, ela não depende nem de um ser vivo para polinizar, para desenvolver uma nova planta. Ela só precisa que o vento leve o grão de pólen para outra gimnosperma e aí produz uma semente, essa semente cai no chão e aí nós temos uma nova germinação. A questão 11, a pergunta assim:
que é para determinar o que substitui um número, tá? Pelas características. A número 1 é a presença de vasos condutores, número 2, presença de semente e número 3, presença de flor e de fruto. A questão 12 pergunta que parte da planta é possível observar na imagem. A imagem é de uma bananeira. As folhas, dá para perceber, o caule do tipo rizoma que fica sob o solo e deles brotam folhas que ficam na superfície. O popularmente chamado caule da bananeira, na verdade, é uma estrutura formada pelas bainhas de uma das folhas, tá? Porque o caule da bananeira ele vai ser subterrâneo, porque ele é do tipo rizoma, tá? A questão 13 diz assim, lá na letra A, qual é a particularidade das folhas dessa planta? Essa planta é um cacto, tá? Elas são modificadas em espinhos. Ela tem essa modificação que ajuda na sobrevivência. Na letra B pergunta: a clorofila é um pigmento que atua na fotossíntese. Relacionando a sua presença à realização de fotossíntese, qual estrutura desse cacto pode ser identificada como responsável por esse processo? Aqui no caso do cacto é o caule, pois apresenta coloração verde, indicando a presença de clorofila. A questão 14, diz assim, explique como esse processo está envolvido na reprodução das plantas. A semente contém um embrião que, após germinar, dará origem a uma nova planta. A semente, ela é do momento em que ela surge, ela é a base do desenvolvimento da planta. Dentro da semente eu já tenho uma planta nova. Ela só precisa encontrar essa semente condições favoráveis para essa planta que está dentro da semente crescer e germinar. A 15ª diz que é para ler a descrição da planta de café e identificar a que grupo ela pertence. Tá? Ela é uma angiosperma, pois apresenta flores e frutos. As únicas plantas que apresentam flores e frutos são as angiospermas. Tá? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Até a próxima aula.